É isso. Tem um outro destaque, porque o governo federal anunciou cortes que deverão ser feitos para economizar 26 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. As principais reduções de despesas virão de revisões da Previdência Social, Bolsa Família e Proagro. O orçamento do Bolsa Família, por exemplo, será reduzido em cerca de 2 bilhões de reais. Além disso, os gastos previdenciários estão se tornando uma das maiores preocupações da equipe em razão do envelhecimento progressivo da população. A equipe econômica já havia anunciado os cortes em julho, gerando reações em vários ministérios que colocam em dúvida o funcionamento dos serviços. Você, Cristiano Beraldo, corte de gastos, inclusive em benefícios sociais, enfim, tentando ajustar receitas e despesas, Cristiano Beraldo. Politicamente, isso sempre acaba arranhando a imagem de uma administração, sobretudo se ela for progressista, né? Mas as pessoas têm que entender, Caniato, que eles chegaram à conclusão que a população brasileira está envelhecendo e que isso coloca um peso na Previdência Social, porque, afinal de contas, quem poderia imaginar que, de repente, a população brasileira ia envelhecer? Eles não tinham como antecipar isso, eles não sabiam disso, né? Um belo dia acordaram, aí alguém falou, opa, vamos ver aí, que idade está mais ou menos a população brasileira? Será que vai ter muita gente entrando com pedido de aposentadoria? Será que vai ter um peso maior na Previdência Social? Então, assim, Cariato, parece que é tudo feito no achismo, parece que é tudo feito no repente. Você querer justificar envelhecimento da população brasileira para cortar orçamento, isso é uma vergonha. Ora, desde que a pessoa nasce, a menos que ela morra precocemente, se sabe, consegue-se fazer uma conta. Mais ou menos quantas pessoas vão entrar na dependência da Previdência Social. E aí isso não é surpresa para ninguém. Tanto é que foi feita uma reforma da Previdência lá atrás, sob protesto da esquerda, dos partidos de esquerda, só que ela foi aprovada de forma insuficiente. Para piorar, ainda teve a pandemia, que colocou centenas de bilhões de reais ali em situação de uso emergencial, porque a população brasileira precisou de apoio, precisou de um respaldo que não estava nas contas. Aconteceu, precisa se ajustar isso. Agora, o que a gente não pode olhar para frente, sabendo que a população brasileira vai mudar a sua característica de idade, teremos uma população maior dependente da aposentadoria e não fazer nada a respeito disso. Achar que esse sistema é sustentável indo para frente. Não é sustentável. As pessoas têm que se conscientizar disso. Nós não podemos virar a França, onde se vive simplesmente na expectativa de que, ao atingir agora, acho que são 63 anos de idade, você entrega a tua vida ao governo e o governo que se vire para pagar as contas. Aí a França está no declínio. E o Brasil tem que mudar essa dinâmica, porque senão vamos travar economicamente simplesmente pela incapacidade de pagar todas as contas. O governo tem que tomar medidas para melhorar a sua eficiência, para ter as suas contas equilibradas, diminuir o custo que ele traz e se recusa a diminuir, apesar de prestar serviços de péssima qualidade para uma maioria da população. Então, realmente não há o que fazer, Caniato. Vai ter que passar a tesoura e ficar inventando desculpa que não faz nenhum sentido. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, o governo precisa economizar 26 bilhões de reais em 2025, já fez anúncio de cortes, inclusive em benefícios sociais. Enfim, mas ao longo dos anos, né, Dávila, a gente escuta muitos analistas cobrarem, o governo precisa cortar na própria carne. Quais são locais ou segmentos que poderiam ser cortados ou que o governo poderia economizar por meio de reformas ou não? Muito se fala sobre os supersalários do funcionalismo público, mas é muito difícil a gente observar algum avanço nesse sentido, porque quando se fala em cortar do serviço público, da máquina pública, dificilmente o servidor, ou pelo menos os governantes, aceitam diminuir os próprios salários, né, Dávila? É verdade.
Aliás, nós temos de olhar duas questões fundamentais. Primeiro, esse corte é ridiculamente pequeno e, no fundo, não é corte nenhum. O que eles estão falando é que eles vão combater fraudes e desvios no INSS, que é a principal receita, e no BPC. Essas duas principais linhas. Depois tem o Proagro, um pouco que você falou lá, que é o seguro do agro, né? E depois aí tem um monte de pequena conta. Mas, assim, não tem nenhum corte de despesa real. O que tem é diminuir dinheiro de fraude. É isso que é o corte, é o chamado corte. Você mencionou muito bem a questão dos supersalários, que está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Só isso economizaria 3 bi e 400. E aí é corte mesmo, que deixaria de vigorar. Precisa cortar muito privilégio nesse Brasil. O Brasil tem o poder judiciário mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB. O Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo. Nós precisamos combater esses privilégios, não tem jeito, tem que cortar. Tem que cortar despesas, tem que cortar benefícios, tem que cortar supersalário, tem que cortar mordomia e privilégio. É isso que a gente tem que fazer. A questão da Previdência Social, que o Beraldo trouxe, ela é fundamental. Nós temos de enfrentar esse problema da Previdência agora. A população brasileira vai crescer aí mais ou menos até 2041, depois ela começa a cair. Então nós temos de aproveitar esse finalzinho do boom demográfico para fazer uma verdadeira reforma previdenciária. A história do envelhecimento da população, que está acontecendo de uma forma mais acelerada, nós não aprendemos isso hoje, né, Beraldo? Nós sabemos disso há muito tempo, desde, como você bem falou, quando foi feita a primeira reforma da Previdência. Nós também sabemos que tem categorias que têm ganho especial que não foram contempladas na reforma. Nós sabemos também que a população rural não contribui para a Previdência e tem benefício da Previdência. Tem outro problema aí para resolver. Então, nós temos que resolver esses problemas. Mas o que agravou o rombo da Previdência não foram esses problemas estruturais que existem no Brasil há muito tempo. Foi a vinculação do aumento dos benefícios ao salário mínimo. Este é o problema. Para se ter uma ideia do impacto que isso está tendo na Previdência, delegado Palumbo, você que é deputado, escuta só esse número. Só este ano, o rombo da Previdência vai ser de 294 bilhões de reais. E ao atrelar o salário mínimo aos benefícios, nós já consumimos metade do ganho do que a reforma da Previdência trouxe para o país. Olha que decisão absurda. E o governo não quer rever isso. Tem 2 itens que é culpa integral do governo. É atrelar o salário mínimo ao reajuste dos benefícios da Previdência e foi novamente fixar o aumento da saúde e da educação como a gente não mais fazia no Brasil. Essas duas coisas têm um enorme impacto na conta pública. Se o governo fizesse esses 2 cortes, voltasse ao normal, Caniato, já resolveria boa parte desse problema das contas públicas. Portanto, esse cortinho de 26 bi não dá nem para começar a discutir a questão de orçamento. Vou dar um último exemplo aqui. Só o Vale Gás, o auxílio gás que o governo quer aprovar de maneira demagógica aí, vai pular de 3 para 13 bilhões de reais até 2026. Então, não é assim que nós vamos resolver a questão do orçamento. A questão do orçamento nós vamos enfrentar cortando despesa pública e revendo esse aumento de gasto exorbitante que o próprio governo criou, tanto na Previdência como na saúde e na educação.